Você falava vai, eu só dou rec e vai mesmo. Show de bola. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o pessoal está chegando aí. Hoje eu vou ministrar uma atualização do nosso curso de Direitos Fundamentais aqui do Master Juris. Especificamente, eu vou trabalhar com o artigo 5º. Mas sempre lembrando, pessoal, que eu não vou trabalhar só com os aspectos básicos, né? É claro que nós teremos aí nível de aprofundamento envolvendo jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e acompanhando aí sempre a doutrina majoritária e, dependendo do caso, vou mostrar a doutrina minoritária, conforme aí tem sido cobrado em alguns concursos de bancas, né, específicas. Então o foco não é trabalhar com uma banca determinada, é sempre fazer um curso de exercício. Mas olha só, é o seguinte, eu estou aqui no estúdio do Master Juris, eu tenho que olhar para essa câmera, lá está o meu amigo Eric, beleza? Então o que acontece? Não vou poder ficar olhando para vocês. Na medida do possível, eu mostro o material, e é isso, a intenção é ajudar para que você, que tem um certo tempo, possa assistir uma aula atualizada, beleza? Então vou dar início, né? Continuar não, dar início ao nosso curso. Vamos lá, Eric. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto, sou mestrando em Direito Constitucional, professor também da disciplina de Direitos Humanos aqui da equipe Master Juris, e nós vamos iniciar agora o nosso módulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Que módulo é esse, professor? Direitos e deveres individuais e coletivos, eu tenho aí uma parte, um capítulo, que é o capítulo 1, que engloba os direitos fundamentais, ou seja, nós vamos estudar o famoso artigo 5º. O artigo 5º, ele tem 78 incisos, então ele complementa ali uma parte da nossa Constituição Federal com 78 segmentos, e esses 78 incisos, eles tratam de assuntos que são relativamente fundamentais, dependendo de uma situação, ou em outra situação diametralmente oposto. Tem parte da doutrina que diz que tem incisos do artigo 5º que são absolutamente fundamentais. Professor, eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, vamos lá. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou estudar com você o artigo 5º, inciso 3º. E o artigo 5º, inciso 3º destaca: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Minha pergunta é a seguinte: se esse dispositivo puder ser relativizado, diga para mim qual é a situação legal, juridicamente legal, perfeito, ou constitucional, em que uma pessoa pode ser torturada. Você vai pensar um pouquinho e vai ver que não tem exceção a esse dispositivo. E existe um julgado do Supremo Tribunal Federal, que agora não me recordo o número, que o próprio Supremo reconheceu que o inciso 3º do nosso artigo 5º, ele é absolutamente fundamental. Tudo bem? Mas não se preocupe, a ideia aqui é trabalhar de uma forma clínica, com propriedade, para que você entenda todo o conteúdo do artigo 5º. Não vou trabalhar com conceitos essencialmente básicos. Vamos passar aí por conceitos básicos e vamos aprofundar a nível de jurisprudência e doutrina. Tudo bem? Perfeito? Então vamos começar o nosso curso. Na tela, por gentileza. O nome do curso é Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Está lá o nosso artigo 5º da Constituição Federal. Tudo bem? Ok. E aí, no próprio artigo 5º, destaca: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então você tem aqui o artigo 5º, caput, do nosso estudo do direito constitucional objetivo. O artigo 5º, caput, cabeça do artigo, ele é o oráculo, ou seja, ele que vai destacar todas as diretrizes que serão estudadas nos incisos. Então, quando o próprio artigo 5º ele destaca que todos são iguais perante a lei, a partir desse momento eu tenho ali uma diretriz
que vai ser desenvolvida, melhor dizendo, dentro do princípio da igualdade, isonomia ou igualdade. Quando fala, então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, quando você tem as questões que decorrem de vida, de proteção à vida, indiretamente proteção à dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, citado artigo 5º, inciso 3º, né? Tem um aluno aí que está me perguntando, você que está aí do outro lado da câmera, professor, mas você falou aí a questão da tortura e no caso de guerra? Meu amigo, olha na Constituição Federal, vê se está escrito que uma pessoa pode ser torturada em caso de guerra. Ah, professor, na Constituição não tem. Então olha na legislação, também não vai ter. O Brasil admite penas de morte em caso de guerra, mas o Brasil não admite penas cruéis, penas que violam ali a característica temporal, ou seja, penas de caráter perpétuo. Então, essas penas que decorrem ali de uma ação que pode até ser desenvolvida por métodos de tortura, a nossa Constituição não admite. Então, foi só um adendo, né, pegando aí o gancho de uma possível pergunta. E aí, eu vou dar continuidade e falar para você que o nosso artigo 5º, caput, ele vem aí com diretrizes que serão desenvolvidas de forma clínica dentro dos incisos, dos 78 incisos, mas o próprio artigo 5º caput, ele tem um erro que na verdade é grotesco. Se todos são iguais perante a lei, se é sem distinção de qualquer natureza, ou seja, reforçando aí a igualdade para todos, como o próprio legislador deu ali uma bobeira e colocou garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a proteção à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade e segurança. Dá a entender que somente aqueles que são residentes, brasileiros e estrangeiros, que terão, né, na verdade, essa proteção. Então, está errado isso, perfeito? E aí que você tem que ter uma noção dos métodos de hermenêutica constitucional. Dentro dos métodos de hermenêutica constitucional, existe aqui um método. Eu vou fazer o seguinte, para não confundir muito a sua cabeça, eu só quero estabelecer aqui uma representação gráfica, perfeito? E essa representação gráfica é o seguinte, vamos imaginar que aqui eu tenho o fundo do mar, beleza? Aqui ficou até uma situaçãozinha, deixa eu melhorar aqui, vamos lá. Não quero fazer o solo ainda do fundo do mar, não. Aí tá lá. Aqui está o solo do fundo do mar. Beleza, tá. Aqui eu tenho o nível do mar. Perfeito? O nível do mar. Tá aqui, ó. Pum. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um iceberg. Então, fazendo uma metáfora, se eu for fazer uma representação, né, envolvendo aqui um método comparativo, aqui em cima, a ponta do iceberg é o texto. Perfeito? Agora, o conjunto todo do iceberg é a norma. Vamos ver se dá para vocês enxergarem. Tá certinho? Dá para visualizar? É que eu não quero levantar porque eu estou cheio de fio aqui acoplado. Então, eu tenho o texto, que é só a parte visível, e aqui todo eu tenho a norma. Quando você está começando a estudar direito, de início, sendo ali um estudante incipiente, de iniciante, né, com C, você visualiza muito texto e você ainda não tem aquele subsídio de conhecimento para entender que o texto é uma parte da norma. Então, quando nós estudamos o artigo 5º, caput, estamos lendo aqui que os brasileiros e estrangeiros residentes no país terão a proteção à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade e segurança, isso é apenas o texto. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, acompanhado pela doutrina e até por outros tribunais superiores, é que a norma do artigo 5º caput visa a proteção de todas as pessoas. Tudo bem? Independentemente se é brasileiro
ou se é estrangeiro. Então, dentro das técnicas de hermenêutica constitucional, você vai aprender no modo mais avançado, por isso que eu não quero explicar agora, que existe diferença entre texto e a norma. E o texto é uma parte da norma. Então, o conceito jurídico de um texto, ele vai ser externalizado por meio de uma interpretação da norma, ok? Mas, professor, e se a questão de prova perguntar, conforme a Constituição Federal, a proteção à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança alcança somente aos brasileiros e estrangeiros residentes no país? Beleza, vai colocar correto. Mas é difícil hoje em dia cair esse tipo de questão, tudo bem? É difícil. Hoje você tem ali desde questões de nível médio a nível superior, independentemente se tem especialidade ou não, as perguntas são relacionadas à interpretação da norma, ok? Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu falo, vou explicando e agora eu vou mostrar para vocês, porque nós trabalhamos com técnica de inteligência espacial. O que significa essa técnica? Não adianta só ficar falando. Tem pessoas que possuem uma memória mais fácil, que é a visual. E isso é comprovado cientificamente. Então, eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir para o Eric jogar na tela. Você tem o texto do nosso artigo 5º, que já foi lido, perfeito? E aí eu vou reforçar, colocando aqui as proteções, tá? Então, o artigo 5º caput traz a proteção à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade, à segurança. Que segurança é essa? Segurança jurídica. Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na sua obra, ele destaca que o direito à vida é o direito mais fundamental que existe, pois sem a vida não há o que se falar em igualdade, propriedade, liberdade e segurança, que é a segurança jurídica. Professor, dá um exemplo de segurança jurídica. A lei não retroagirá para prejudicar o réu. Ela só pode retroagir para beneficiar. E nenhuma lei pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tudo bem? Ok? Então tá aqui, ó, um exemplo de segurança jurídica. Segurança pública, pessoal, está no artigo 144 da Constituição Federal. Então, conforme eu comentei com vocês, na interpretação da norma, eu tenho que o STF, a doutrina, estabelece que a proteção, isso aqui até faltou detalhar uma situação aqui bem interessante, né? A proteção à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança, ou seja, as proteções, melhor dizendo, que o artigo 5º estabelece, tem aí como destinatários brasileiros. Mas olha só, eu coloquei com exceções. Então, isso é até interessante, por quê? O que nós pensamos? Vamos fazer uma pergunta para você, que foi até uma pergunta de prova oral de delegada aqui do Rio de Janeiro. No ano de 2013, eu estava lá assistindo a prova oral. Inclusive assisti até do professor André Uchoa, que é professor aqui da casa. E aí a banca de direito constitucional perguntou assim para o candidato. Candidato, existe ali dentro do artigo 5º algum direito fundamental que não se destina a brasileiros, independente de ser residente ou não? Olha que pergunta crucial, né? Existe algum direito fundamental dentro do artigo 5º que não é destinado aos brasileiros, ou seja, aos estrangeiros somente? Esse direito só cabe aos estrangeiros? Se eu perguntar isso numa faculdade, ou até às vezes num curso, né, de preparatório para concurso, enfim, a maioria dos alunos vai falar assim, não, professor, não existe direito fundamental que não seja destinado a brasileiro. Mas existe sim. E às vezes até o examinador não sabe disso. Tem examinador que não sabe disso. E aí quando monta a questão de prova, ele monta a questão de prova com esse pensamento equivocado. E acaba claudicando, né, ao formular a questão. Então, doutores e doutoras, o nosso artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, depois você confere, tem a seguinte redação: nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Então, quer dizer, esse dispositivo do artigo 5º, repito, inciso 52, tem como destinatário apenas estrangeiros. Nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Então, quer dizer, há exceção dentro do nosso estudo dos direitos fundamentais
em que existe ali um dispositivo que não é aplicado para brasileiro, independente se ele é residente ou não. Olha que interessante. Perfeito? Agora, será que todos os direitos fundamentais eles são aplicados aos estrangeiros? Também não. Por quê? Existem direitos fundamentais que não são aplicados aos estrangeiros? Existem. Um exemplo. A nossa ação popular, melhor. Tá, eu ia falar outro, mas deixa pra lá. Vamos lá. Ação popular, fica mais fácil. A ação popular é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 73. E a ação popular diz o seguinte, que um cidadão, ele poderá propor uma ação popular para anular o ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio público, histórico ou cultural de entidade que participe. Então, peraí. O próprio dispositivo do artigo 5º, inciso 73, destaca que o cidadão ele poderá impetrar a ação popular. O cidadão é um brasileiro nato ou naturalizado que exerce direitos políticos. Então tome cuidado com essa questão. A ação popular não pode ser impetrada por estrangeiros. Tudo bem? Ah, mas professor, existe uma exceçãozinha do português equiparado, que em decorrência do Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, e também se ele demonstrar que quer fixar residência permanente, ele terá os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Pois é, mas isso tem que estar previsto no Estatuto da Amizade. E até então, não tem, até a presente data dessa aula, não tem essa previsão, pelo menos que a doutrina informa, tá? Professor Luiz Roberto Barroso, professor Pedro Lenza, eles destacam isso em suas obras. Certo? Ok, então olha que interessante, né? Tem que tomar cuidado. Os destinatários das proteções à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança, que estão no artigo 5º, são brasileiros, é claro, com algumas exceções, os estrangeiros, com algumas exceções, pessoa jurídica, desde que seja compatível com a natureza da pessoa jurídica. Por exemplo, é comum, às vezes, o aluno, quando estuda artigo 5º, ele fala assim, não, vou estudar o artigo 5º, depois vou estudar remédios constitucionais. Mas os remédios constitucionais estão dentro do artigo 5º, tá bom? Então, ao estudar remédios constitucionais, minha pergunta é a seguinte, uma empresa, uma pessoa jurídica, pode ser beneficiada de uma ação de habeas corpus? Tome cuidado, doutora. Uma coisa é ser beneficiada, outra coisa é impetrar habeas corpus. Uma pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode, sem nenhum problema. Agora, uma pessoa jurídica pode ser beneficiada de uma ação de habeas corpus? Negativo. Pessoa jurídica não é beneficiada da ação de habeas corpus, por quê? Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Pessoa jurídica, em tese, não se locomove. Perfeito? Pessoa jurídica, em regra, não se locomove. Tá bom? Aí você deve estar pensando, poxa, em regra, professor? Como assim, poxa? Em regra, será que existe exceção? Uma vez em sala de aula explicando isso, aí veio o aluno e falou o seguinte, professor, eu tenho ali, o meu pai tem um caminhão que vende, esses caminhões de food truck, né? Que vende ali o sanduíche, etc. tal, e é uma pessoa jurídica que se locomove. Eu falei assim, é verdade. Mas essa pessoa jurídica, ela tem endereço fixo para as relações jurídicas. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal e o STJ entendem de forma pacífica que pessoa jurídica não pode ser beneficiada de uma ação de habeas corpus. E a doutrina também, tá bom? Tranquilo? Perfeito? Então tá tudo aí. Tome cuidado, se na prova perguntar conforme expresso na Constituição Federal, você responde conforme expresso. Se não perguntar nada, você cai no entendimento do STF da doutrina. Em tese, as pessoas possuem ali, as pessoas que estiverem no território ou fora do território nacional, possuem proteção à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. No nosso território nacional, isso é tranquilo, né? Agora vamos fazer uma interpretação mais extensiva. Pergunta de prova oral também, tá? Será que a nossa Constituição brasileira protege os estrangeiros que estejam fora do território brasileiro? Então, repito, será que a nossa Constituição brasileira estabelece proteção, melhor assim, né? Proteção para os estrangeiros, que estejam fora do território brasileiro? O que você acha?
Uma pergunta muito interessante. Então, doutores e doutoras, tome muito cuidado, porque o Brasil, lá no artigo 4º, ele, nas relações internacionais, rege pela prevalência dos direitos humanos. E no artigo 5º, inciso 3º, destaca que os tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5, eles se equiparam às emendas constitucionais. Então, a nossa Constituição Federal, ela protege as pessoas em si, ultrapassando as barreiras do nosso território nacional, porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais sobre direitos humanos. Tudo bem? Tranquilo? Então isso já foi tema de prova também. E aí? Cansei de falar? Vamos fazer questões? O que você acha? Vamos na tela então, resolvendo questões. Joga na tela, por gentileza, já está na tela. Vamos fazer aqui, ó, questão, tá, pessoal? Olha só. Uma questão da Defensoria Pública, ok? Olha só que questão interessante. Traz assim, ó. Segundo expressa dicção da Constituição Brasileira, posta no título dos direitos e garantias fundamentais, são destinatários dos direitos individuais. Então, tome atenção porque está escrito segundo expressa dicção da Constituição Brasileira. Tudo bem? Então você tem aqui, ó, A, os brasileiros e estrangeiros desde que em solo brasileiro e os apátridas. E aí? Brasileiros e estrangeiros desde que em solo brasileiro e os apátridas é segundo expressa a Constituição, a dicção da Constituição? Não. Tudo bem? Não tem essa imposição. A nossa Constituição, no seu artigo 5º caput, destaca aqui de forma expressa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. Tudo bem? Perfeito? Então tá aí, ó. Vamos lá. Eu vou avançar aqui. Letra A está fora, letra B, segundo expressa a dicção, quaisquer do artigo 5º da Constituição, quaisquer pessoas, sem qualquer distinção ou discriminação, são destinatárias dos direitos fundamentais? E aí? Segundo expressa na Constituição Federal, somente brasileiros e estrangeiros residentes. Tá bom? Tranquilo. E aí, faltou, tá lá, letra C. Segundo expressa a dicção da Constituição Federal, nós temos aí a proteção aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Então a resposta é a letra C, meus amigos. Letra C é a nossa resposta. Tudo bem? Letra E, os brasileiros e estrangeiros desde que sob asilo político no Brasil, nada a ver. E letra E, somente os brasileiros natos e naturalizados. Não, então questão super tranquila, porque perguntou conforme está expresso na Constituição Federal. Perguntou conforme expresso, responde conforme expresso. Ok? Perfeito. Então quero reforçar com vocês que esse é um tipo de questão atípica. Perguntar conforme expresso, sendo que a análise é somente de texto e não da norma jurídica em si, é uma situação, é assim, vamos colocar de 300 concursos, um só quer cobrar, uma prova só que é cobrada ali, o que está expresso na Constituição. Toma aí a sua atenção, na verdade chama a sua atenção, não toma, né? Chama a sua atenção em relação ao que a doutrina destaca, que nem todos os brasileiros possuem todos os direitos fundamentais, justamente porque existe ali o artigo 5º, inciso 52, que destaca que nenhum estrangeiro será extraditado por crime político de opinião, então não é cabível brasileiro, mas tem doutrinador, ou melhor dizendo, tem examinador que esquece disso. E aí acaba colocando que os direitos fundamentais alcançam todos os brasileiros e coloca que a questão está certa. Então, infelizmente, a gente está pisando sobre ovos. Mas é uma situação unânime dentro aqui das questões de provas, né, a situação em relação ao estrangeiro, pois nem todo estrangeiro tem todos os direitos e garantias fundamentais, porque existem aqueles que são peculiares para os estrangeiros, os brasileiros, e também peculiares para os estrangeiros. Tudo bem? Perfeito? Então entenderam essa jogada? Tá, pessoal, olha só, vou mostrar uma questão de prova para você, uma questão agora da banca CESP-UNB, eu acho, ou não. Vamos jogar na tela, por gentileza? Questão da banca CESP-UNB. A questão diz o seguinte, questão de auditor de controle externo. Embora
a Constituição estabeleça como destinatários dos direitos e garantias fundamentais tanto os brasileiros quanto os estrangeiros residentes no país, a doutrina e o STF entendem que os estrangeiros não residentes, como os que estiverem em trânsito no país, também fazem jus a todos os direitos e garantias e ações constitucionais previstos no artigo 5º da Carta da República. Doutores e doutoras, será que os estrangeiros eles fazem jus a todos os direitos e garantias fundamentais? A resposta é não. Os estrangeiros não fazem jus a todos os direitos e garantias fundamentais, perfeito? Porque existem direitos e garantias fundamentais que são destinados especificamente aos brasileiros, conforme eu disse para vocês, a questão da ação popular. Impetrar a ação popular só pode ser brasileiro e cidadão, tá ok? Tem que ser cidadão. Então, essa questão é uma questão que está errada. Tudo bem? Uma outra questão. Questão 2016 traz o seguinte. O artigo 5º da Constituição Federal trata do princípio da igualdade de todos perante a lei, trazendo garantias aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, exceto, e aí? Lembra lá das proteções, vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança? Qual que não foi citado ali dentro dessas proteções que estão previstas no artigo 5º caput? Liberdade foi citada? Foi. Propriedade? Também foi. Dignidade da pessoa humana? Não. Dignidade da pessoa humana está dentro do artigo 5º, dentro do artigo 1º da nossa Constituição Federal, na parte dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, olha só que questão interessante, né? A questão, ela traz, né, uma exigência que o candidato conheça muito bem o artigo 5º caput e o artigo 1º da Constituição. Lembra do artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF, municípios, constitui-se um Estado democrático de direito, com os seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Então, quer dizer, a dignidade da pessoa humana não está no artigo 5º. E a questão pergunta, qual é a alternativa que não representa a proteção do artigo 5º? Dignidade da pessoa humana, porque dignidade está dentro do artigo 1º. Mas, professor, a dignidade não decorre do direito à vida? Pois é, filho, eu sei disso. Só que a análise é uma análise do texto aqui nessa questão, e não da norma em si. Tudo bem? Então, vou marcar aqui para vocês. Questão, já marquei, né? Questão número 3, você tem aí como resposta a letra C de cavalo. Vamos embora. Cavalo, homenagem aos meus cavalinhos lá de Minas. Tudo pangaré. Ó, eu tenho, podem julgar certo e errado, tá? Eu adaptei essa questão da VUNESP, da FUNCAP, desculpa. Podem ser titulares de direitos fundamentais a pessoa jurídica naquilo que for compatível com a sua natureza. Os estrangeiros residentes, os em trânsito no território nacional e os brasileiros sem restrição, incluindo o menor de idade e o portador de deficiência mental. Olha, pessoal, eu só acertei essa questão porque foi por eliminação. Porque se fosse uma questão certo ou errado, eu adaptei a questão, tá? Eu coloquei só um item. Se fosse uma questão certo ou errado, eu iria errar essa questão. Por quê? O gabarito oficial dessa questão, seguindo aqui a banca FUNCAB, foi certo. Tudo bem? Esse é o gabarito oficial. Perfeito? Mas esse examinador, com toda a minha vênia, ele, ao destacar brasileiros sem restrição, tendo ali uma proteção, sendo titular, melhor dizendo, de direitos fundamentais, o próprio examinador, ele errou. Por quê, professor? Por que ele errou, professor? Porque existe ali um direito fundamental que não é destinado a brasileiro. Qual é? Artigo 5º, inciso 52. Que destaca, nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Quem é o destinatário desse
Direito, quem é o titular, melhor dizendo, desse direito? O titular desse direito é o estrangeiro, e não o brasileiro. E está dentro do artigo 5º, artigo 5º, inciso 52. Tá, uma outra forma de interpretar é quando coloca brasileiro sem restrição. Brasileiro sem restrição? Então, peraí. Na ação popular, o indivíduo tem que ser brasileiro e cidadão. Então, você tem uma restrição. Não é qualquer brasileiro que impetra a ação popular. Tem que ser um cidadão. Não é verdade? Então, uma questãozinha aqui mal formulada, mas esse foi o gabarito oficial. Então, quero mostrar para vocês que, infelizmente, nós nem sempre vamos achar aquela questão ideal. E aí, você pisando sobre ovos, vai ter que tentar responder a que for a alternativa menos pior. Que tá o seguinte, vamos lá na tela, por gentileza, já está na tela? Então, na tela, eu tenho: há direitos fundamentais cuja titularidade ela é reservada aos estrangeiros? Então vamos lá, olha aqui, ó. Olha que pergunta interessante. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros? Bom, meus amigos, aqui nós temos a seguinte análise. Existe sim um direito fundamental que é reservado apenas aos estrangeiros. Então, exaustivamente repetido nessa nossa aula, é o artigo 5º, inciso 50, ou melhor dizendo, 72 não, é isso, 50, não, é 50 mesmo, 52, que fala que nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Então, a questão número 5 é uma questão que está correta. Ok? Beleza? Vamos aqui analisar uma outra pergunta. Defina a pessoa e disserte sobre o início da vida dela. Quando nós estudamos o artigo 5º caput, nós estudamos direito à vida, não é isso? Direito à vida, segundo o Alexandre de Moraes, é o principal direito que existe. Mas o que seria a pessoa? Segundo as diretrizes do direito civil, a pessoa é um ser dotado de personalidade. Então vamos colocar. E esse ser dotado de personalidade tem dois tipos de personalidade. Existe a personalidade jurídica ou civil, vou colocar aqui para vocês, e existem os direitos da personalidade. Tudo bem? Aí eu tenho várias teorias que destacam o início da vida. Tem a teoria natalista, tem a teoria concepcionista, todas as duas teorias, né, que são mais assim destacadas dentro do direito civil. Só que é fácil entender essas teorias a partir do momento que você estuda todo o movimento dos direitos da personalidade e da personalidade jurídica ou civil. Quando nós temos aqui o direito da personalidade, a personalidade ali jurídica ou civil, melhor dizendo, né, não o direito da personalidade, a personalidade jurídica ou civil é aquela personalidade que se importa com os aspectos patrimoniais. Então, quando eu tenho uma personalidade jurídica ou civil, é uma personalidade que está ali totalmente enganjada com aspectos patrimoniais, e é a partir dessa teoria dos direitos da personalidade jurídica ou civil que entra em cena a teoria natalista. Por quê? Se a pessoa nasce com vida, respirou, nasceu com vida, é a partir desse momento que essa pessoa começa, ou melhor dizendo, que essa pessoa adquiriu todos os direitos patrimoniais. Então você tem uma teoria natalista, que é uma teoria que se importa com os aspectos materiais, e ao se importar com os aspectos materiais, eu tenho um engajamento com a personalidade jurídica ou civil. Mandar um abraço para o meu amigo Rafael Mendonça, né, que é o nosso professor de Direito Civil aqui da casa. Excelente professor. E, com certeza, ele está alinhado aí dentro dessas teorias, tá bom? E quando eu tenho uma teoria que é chamada teoria concepcionista, essa teoria concepcionista é aquela teoria que não interessa o aspecto patrimonial. Essa teoria, ela está vinculada aos direitos da personalidade em si, perfeito? Então, dentro dos direitos da personalidade, quando você tem uma situação hipotética que uma mãe, ela
perde a criança, né, no período ali da gestação, houve um aborto voluntário, será que essa mãe não tem direito a enterrar o filho dela num cemitério? Será que o filho dela não tem direito a uma certidão de óbito com o nome dele? Então você tem uma série de fatores que não interessa o aspecto patrimonial nesse momento. O que interessa é o seguinte: a partir do momento da concepção, você tem direitos da personalidade para aquele indivíduo que está na expectativa do direito de nascer. Tudo bem? Então não confunda as duas teorias. Cada teoria ela vai ser analisada conforme um referencial diferente. Teoria da personalidade jurídico-civil, referencial, aspecto patrimonial. Teoria da concepção, referencial, direitos da personalidade. Tudo bem? Perfeito? Mas o que diz o nosso Supremo Tribunal Federal em relação ao início do direito à vida? Antes de mostrar aqui até o posicionamento do STF, deixa eu só fazer um esqueminha para o pessoal, pode ser, Eric? Então joga na tela, por gentileza. Olha só, fazendo um esqueminha para o pessoal, esse foi o que eu já estava, né, comentando. E aí, tá ali, ó, tudo completo no nosso material, tá bom? Você tem lá personalidade jurídica ou civil. A personalidade jurídica civil começa com o nascimento, com vida. Envolve a teoria natalista. O que importa, o que pesa é o aspecto patrimonial. Existem os direitos da personalidade, que começa desde a concepção, teoria concepcionista, aspecto extra-patrimonial. Então aqui começa uma primeira corrente. Mas o que o Supremo Tribunal Federal entende? O plenário, tá? Quero deixar claro que o plenário do Supremo Tribunal Federal entende em relação ao início da vida. Bom, doutores e doutoras, o STF, ele traz uma corrente penalista. E dentro dessa corrente penalista, isso eu estou falando do plenário do STF. Não confunda, hein? Exige um posicionamento isolado da primeira turma, que ocorreu em dezembro de 2016. O plenário do Supremo Tribunal Federal, adotando uma teoria mais penalista, ele entende que o início da vida é com a nidação. Como é que é? O início da vida, repetindo, é com a nidação. Professor, eu não sei o que é nidação. E aí, meus amigos, que eu demonstro para você mais uma vez. Não adianta você, estudante de direito, ou até um operador de direito já formado, enfim, entender o direito sem aquela análise mais abrangente de outras ciências. Tem que entender outras ciências. É por isso que até o Supremo Tribunal Federal, em determinados julgados, ele solicita os amicus curias, os amigos da corte, para trazer esclarecimentos. Isso aconteceu com a lei que estabelecia pesquisas com células-tronco, lembra disso? Então, vários amicus curiae, amigos da corte, foram até o Supremo Tribunal Federal para esclarecer determinados pontos obscuros. Então, doutores e doutoras, a partir desse momento, eu vou mostrar uma figura para vocês, parece até que eu estou dando aula, ministrando uma aula de biologia. Quem entra agora e assiste essa aula, vai falar, peraí, isso é direito ou biologia? Então vamos com calma, que a gente precisa desse conceito para que você entenda o fenômeno da nidação. Quero deixar claro que eu não sou profissional nessa área específica envolvendo a lei de medicina e afins, tá ok? Então o que eu vou falar para você é exatamente o que eu li em livros de medicina legal e também acompanhando alguns julgados. Tudo bem? Perfeito. Então joga na tela, por gentileza. Aqui eu tenho um órgão reprodutor feminino. Perfeito? Para você entender a anidação, tem que entender um pouquinho o sistema feminino aqui, do órgão feminino, como que ele funciona, né? Função básica, obviamente. Você tem a trompa de Falópio, aqui você tem o ovário, aqui você tem o útero, o colo do útero, perfeito? O que acontece? Quando o ovário, ele libera óvulos, perfeito? Está liberando óvulos em determinado período ali, né, determinado, né, que a mulher ela está mais fértil.
Esses óvulos, eles caminham por esse percurso na trompa de Falópio e é comum eles descerem. Se a mulher tiver relação sexual nesse período, o espermatozoide ele vai subir e ao encontrar um óvulo, perfeito, ele tenta perfurá-lo. E quando ele tenta perfurá-lo, geralmente, o primeiro espermatozoide, né, um abraço para o meu amigo Roberto Blanco, né, meu amigo pessoal, professor de medicina legal, perito aposentado da Polícia Civil e delegado aposentado da Polícia Civil, para mim é o papa aí da medicina legal. E o professor Roberto Blanco, e também o professor Leonardo, né, também um grande amigo, professor de medicina legal aqui do curso, eles destacam o seguinte: o espermatozoide, quando ele encontra o óvulo, o mais forte, o espermatozoide mais forte chegou lá primeiro, ele tenta ali romper a barreira do óvulo e não consegue. Aí morre, né? Aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto e morre. E aí vem você, vem eu, né, que chega naquele ambiente em que o óvulo já está desgastado, a cratera ali, enfim, não sei como é que é o termo técnico, e fecunda o óvulo. Ao fecundar o óvulo, segundo a doutrina da medicina legal, esse óvulo fecundado ele demora de 4 a 15 dias para sair ali da trompa de Falópio e se fixar à parede do útero, formando um fenômeno chamado de nidação. Então, para o STF, repito, plenário do Supremo Tribunal Federal, o início da vida é com a nidação. Perfeito? Ah, mas professor, e se não descer? Se não descer, meus amigos, se o óvulo fecundado ele começar a se desenvolver na trompa de Falópio, você tem uma gravidez tubária. Olha o nome, hein? Gravidez tubária. E a gravidez tubária, quando é identificada, diagnosticada, né, é permitido o aborto para salvar a vida da mãe. Nesse caso não é crime. Existe a situação em que o próprio espermatozoide, eu vou até mostrar na figura para vocês, pode jogar na tela por gentileza, às vezes o espermatozoide ele vem aqui, ó, percorre todo esse caminho e ele cai no organismo da mulher. E aí encontra, às vezes, um óvulo, né, e fecunda esse óvulo. Aí ocorre uma gravidez aqui fora, chamada gravidez ectópica. E aí o aborto também é permitido. Ok, pessoal? Tudo bem? Isso aqui é só noção básica, pelo amor de Deus. Não sou formado, né, em medicina, perfeito? É só para você entender, isso cai em prova, que segundo o STF, o início da vida é com a nidação. Se você quiser mais informações sobre a nidação, tá aí, ó. Eu trouxe só alguns detalhes, né, interessantes sobre nidação, mas o que é importante aqui para você? O que é importante é o que cai na prova, não é verdade? Então, olha só o que cai na prova. Embora em fase de afirmação para julgar, certo ou errado, uma prova de promotor, tá bom? Lá do Distrito Federal. Amanhã eu estarei lá. Embora em fase de afirmação, a jurisprudência do STF identifica a proteção constitucional da vida humana a partir, pelo menos, da nidação do embrião no endométrio materno. Então você tem aqui, ó, embora em fase de afirmação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal identifica a proteção constitucional da vida humana a partir, pelo menos, da nidação do embrião no endométrio materno. Ok, pessoal, gabarito oficial aqui, correto. Tudo bem? Entenderam? Perfeito. Então, esse é o posicionamento do plenário do STF, formado até por jurisprudência. Certo? Certo. E aí, nós temos uma decisão interessante, pode vir aqui comigo por gentileza? E essa decisão interessante, ela veio no final de 2016, num posicionamento angariado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Foi a primeira turma do STF julgando essa questão. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela entendeu que a vida em si, né, isso foi uma análise de caso concreto decorrente ali de um crime de aborto, perfeito, praticado ali pela mãe, não sei se teve auxílio ou não. Mas nesse caso específico, o que aconteceu, pessoal? O Supremo Tribunal Federal absolveu ali a ré no processo,
porque ela praticou o aborto antes do 3º mês de gestação. E é a primeira turma do STF acompanhando doutrinas mais evoluídas, europeias, americanas, enfim, que destacam que a vida em si, ela inicia com a formação do córtex cerebral. E o córtex cerebral é uma membrana que envolve o cérebro, responsável por interligar o sistema cerebral, estabelecendo ali vontade, sentimentos de dor, né, ou outros afins. Então, o córtex cerebral é como se eu tivesse todos os equipamentos aqui nessa sala e ainda não tem fio, equipamentos eletrônicos, e ainda não tem fio. O córtex é o fio, ele liga todos esses sistemas. E um feto, ele só forma o córtex cerebral a partir do 3º mês de gestação. Isso é comprovado cientificamente. Tá. Então, se o aborto ocorre antes do 3º mês, né, de gestação, tecnicamente falando, né, seguindo aqui o posicionamento do STF, entende-se que não há nenhum tipo de sofrimento para aquele feto. Entenderam a ideia? Então o STF ele seguiu essa linha de posicionamento. Eu não estou defendendo nenhum posicionamento aqui. Eu só estou relatando o que foi destacado no julgado. Então isso é importante porque se cair uma questão de prova, conforme o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o início da vida é a partir do 3º mês de gestação, certo? Porque pegou ali a primeira turma, destacou ali no enunciado, posicionamento da primeira turma. Agora, se perguntar, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o início da vida é com anidação, certo? Certo. Ok? Então vamos lá. Na tela, por gentileza, nós temos aqui o córtex cerebral, uma imagem, né, que você tem da terceira corrente. Após o 3º mês de gestação, ocorre a formação do córtex cerebral. Tudo isso você tem no material, perfeito. Então tá lá ó, o que é o córtex, tem toda a situação, né, explicando, né, exatamente, né, o que é o córtex, qual é a função do córtex cerebral, ok? Beleza. Então tudo isso foi explicado para você entender quando que a vida inicia. Ainda tem um tempinho? Tem um tempinho ainda. Agora, para fechar com chave de ouro esse bloco, a minha pergunta é, quando que a vida termina? Aí você vai falar assim, professor, a vida termina com a morte. Ah, legal, perfeito, tá bom. Então, quando é constatada a morte de uma pessoa? Nesse caso, meus amigos, não há o que se falar em jurisprudência, não há o que se falar em súmula, primeira corrente, né, segunda corrente. Tudo que eu falar para você agora está previsto em legislação. Lei 9.434 de 97, que é a lei apelidada como Lei dos Transplantes. E essa Lei dos Transplantes diz o seguinte: a vida termina com a paralisação do encéfalo, ou seja, com a morte encefálica. Resumindo, não se constata morte a partir do momento que a pessoa tem morte cerebral ou morte cardiorrespiratória. A morte é constatada a partir do momento que o encéfalo ele paralisa. Todo o encéfalo ele morre. Professor, o que é o encéfalo? Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem para vocês. Então, nós temos aqui a calota craniana. E a calota craniana, ela é representada por cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Tudo bem? Vou fazer o seguinte, eu acho melhor mostrar, né? Vamos lá. Na tela, por gentileza, você tem ali constatação da morte. Aqui, olha o cérebro, né? Medicina legal pura. Tá aqui, ó. Medicina legal com direito constitucional, porque isso é importantíssimo, né? Não tem jeito. Então você tem aqui, quando todo esse conjunto para de funcionar, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, perfeito? Eu tenho a morte encefálica, tanto que a equipe de transplante só pode
remover os órgãos daquele doador se for constatada a morte encefálica. É isso aí. Lei 9.434, artigo 3º, a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem? Perfeito? Então está aí a morte encefálica. Ah, mas professor, poxa vida, tem que saber tudo isso? Tem que saber, não tem jeito, né? E aí você que vai estudar para a área policial, vai estudar para um concurso de delegado, não é isso? Tem que lembrar, porque a gente está falando início da vida, término da vida. Então, quais são as exceções em que o aborto não é crime? Lembra disso? E aí, se você for amparar dentro aqui do Código Penal, no Código Penal, você tem o aborto necessário terapêutico, lá do 128, inciso 1º. Nesse caso, não há o que se falar em crime, né? Ou seja, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Tem o aborto humanitário, o aborto chamado de piedoso também, não é isso? Que é o aborto no caso de estupro. Então tá lá, ó, aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso, que é no caso do estupro. Perfeito? E aí por que você estudou comigo a questão do feto anencéfalo, da feto anencéfalo, não, já dei a resposta, né? Por que você estudou comigo a questão da morte encefálica? Porque o Supremo Tribunal Federal, analisando matéria constitucional, decidiu na DPF 54, salvo engano, que eu não lembro a data específica, o ano, né, especificamente falando, a questão do feto anencéfalo, não sei se foi 2014, 2015, ou até antes, né? Que é a questão do feto anencéfalo. Se eu for tentar aqui fazer uma pequena síntese de todo o julgado, se a morte é constatada a partir do momento que o encéfalo ele para, quando você tem um feto anencéfalo, olha só, o nome já diz tudo, é um feto que, em tese, ele não possui principalmente o cérebro, que te dá autonomia de vontade. Esse aborto pode ser permitido independentemente de decisão judicial. Tudo bem? Isso já foi pacificado. Então você tem ali uma situação que é extra-legal ou extra-constitucional, destacando a possibilidade do aborto do feto anencéfalo ser realizado independentemente de uma decisão judicial. Ou seja, foi aplicada uma técnica, ou um método, melhor dizendo, de interpretação constitucional, chamada de interpretação conforme a Constituição Federal, que mais se aproxima da Constituição Federal. Mas tudo isso eu vou destacar aqui para vocês. Então, nós vimos que o aborto não vai ser crime quando você tem o caso de estupro, quando você tem aqui a situação em que não há outra forma de salvar a vida da gestante. E aí eu vou analisar aqui o aspecto constitucional agora, fazer um paralelo. Joga na tela, por gentileza. Então, fazendo um paralelo dentro do direito constitucional, a interrupção da gravidez, ela pode ocorrer quando você tem o feto anencéfalo, a DPF 54, Distrito Federal. E aí eu vou colocar uma observação sobre essa questão, depois eu vou fazer para vocês. E tem aqui o posicionamento do STF da primeira turma, que foi no final de 2016, que a interrupção da gravidez pode ocorrer no primeiro trimestre de gestação, ok? Acompanhando aí doutrina europeia, não é isso? Tá lá, europeia e Uruguai também, tá lá. Bélgica, França, Uruguai, perfeito? Então, os fundamentos utilizados pelo STF, se for no aspecto penal, em relação ao feto anencéfalo, no aspecto penal houve uma excludente de ilicitude, perfeito? Então teve uma exclusão da ilicitude, está aí, ó. No aspecto constitucional, conforme eu comentei com vocês, interpretação da nossa, conforme a Constituição Federal, com redução do alcance normativo dos dispositivos legais submetidos à sua apreciação. Então vou repetir o que está escrito aí, olha só. Interpretação conforme a Constituição, com redução do alcance normativo dos dispositivos legais submetidos à sua apreciação. Vamos lá, joga aqui para mim, meu grande amigo.
amigo Eric. Vamos lá, deixa eu só mostrar aqui um detalhezinho para o pessoal. Por quê? Quando nós temos essa situação de interpretação, eu não posso levantar, porque senão eu vou levar tudo comigo. Microfone, celular, então eu vou tentar só fazer um esqueminha aqui para vocês. Deixa eu só me posicionar. Quando você tem, igual está escrito aqui no dispositivo, interpretação conforme a Constituição, com a redução do alcance normativo dos dispositivos legais submetidos à interpretação, à sua interpretação, vamos lá. Você tem aqui o nosso Código Penal, perfeito? E no nosso Código Penal, salvo engano, vamos lá, o aborto é o do 126, salvo engano, tá? Não tem certeza não, tem que conferir. Até deu um branco aqui, ao 127, deu um branco, mas eu acho que é isso aqui, isso no Código Penal, perfeito? Quando o F, então qualquer situação que seja diferente disso, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só vai ser crime se estiver previsto aqui na lei, perfeito? Então o que acontece? O STF, ele entende o seguinte, quando você tem a questão, deixa eu fazer aqui, quando você tem questões que são diferentes dessa situação aqui em relação ao aborto, não vai ser crime, tudo bem? Perfeito, então dentro desse caminho, eu tenho, por exemplo, o artigo 128 do Código Penal. 128. E aí quando o STF adotou a interpretação conforme a Constituição com redução do alcance normativo dos dispositivos legais submetidos à sua apreciação, significa que o aborto do feto anencéfalo, ele está aqui, perfeito, ele acaba se tornando uma excludente de licitude sem alcançar os dispositivos normativos que caracterizam o crime. Por isso que a interpretação conforme a Constituição, com redução do alcance normativo dos dispositivos submetidos à sua apreciação. Além disso, tem outro fundamento, outros fundamentos interessantes que valem a pena destacar, só para a gente finalizar, como eu disse para você, pessoal, nossa aula aqui não é aula básica somente. É claro que eu trabalho com básico, mas é do básico até um nível máximo de aprofundamento. E para fechar com chave de ouro, porque o nosso tempo está limitado, deixa eu mostrar um esqueminha aqui para vocês, tá? Vamos lá. Mostrando aqui um esqueminha para vocês. Você tem lá a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação, proteção do bem jurídico. Vou fazer o seguinte, como vai ficar corrido e eu não quero correr, eu vou iniciar o próximo bloco destacando esse dispositivo que é da corrente da primeira turma do Supremo. Ok? Fique com Deus e um forte abraço. Foi? Ah, não trava não? Não? Só corta. Ah, só corta? Então beleza. Galera do Insta, qualquer coisa manda um direct pra mim, tá bom? Beleza? Valeu!